A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui na continuação ao nosso curso A Excelência da Pregação. Gostaria da sua atenção neste momento para que você não possa perder nenhuma informação no que vai ser falado e ensinado a partir de agora. Nós estamos aqui na aula 2, no tema Por que pregar? Amém? Nosso Senhor Jesus falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito em Mateus, capítulo 4, no versículo 4. Não perca isso. O homem vive pela palavra de Deus. E aquilo que se diz ao cristão individual é igualmente verdade com relação às igrejas. As igrejas vivem, crescem e florescem pela palavra de Deus. Sem ela, as igrejas murcham e morrem. A igreja vive pela palavra de Deus. Quem renova a igreja é o Espírito Santo, mas espadado Espírito é a palavra de Deus. Nada é mais importante para a vida e o crescimento, saúde e aprofundamento da igreja do que resgatar uma pregação séria da Bíblia. E por quê? Nós celebramos com a razão a autoridade, a confiabilidade e a suficiência das Escrituras, mas talvez uma característica pouco celebrada da Escritura seja sua eficácia. Por eficácia, eu simplesmente quero dizer a capacidade de realmente realizar o que se pretende. E por que pregar? Provavelmente a declaração mais clara sobre eficácia da Escritura é encontrada lá em Isaías capítulo 55, versículo 10 e o 11, que diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir a semente para o semeador, e pão o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Essa é uma afirmação poderosa sobre a eficácia da palavra de Deus e fornece motivos mais do que suficientes para uma profunda convicção no coração de cada pregador fiel. Sem essa convicção, um pregador se perguntará regularmente e duvidará a utilidade de sua pregação. Mas com essa convicção totalmente em vigor, um pregador terá todos os motivos para perseverar em sua exposição regular e fiel da palavra de Deus. Para ser um pregador com excelência, você tem que crer no poder da palavra de Deus. O que a palavra de Deus é e faz? Pense nas imagens que a Bíblia usa para falar da palavra de Deus. É como uma espada. Está lá escrito em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é como uma espada. Também, lá em Jeremias, no capítulo 23, no versículo 29, a palavra de Deus é como um martelo. Essas imagens invocam uma eficácia poderosa.
mesmo as imagens menos agressivas da chuva, que está lá em Isaías 55, versículo 10, e da semente, que está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 14, falam de eficácia. E pense em todas as coisas que a Bíblia diz que a palavra de Deus pode fazer. A palavra nos traz fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Está em Romanos capítulo 10, versículo 17. A palavra dá uma nova vida espiritual. Vocês nasceram de novo, não de semente perecível, mas de imperecível, a palavra viva e permanente de Deus, que está em 1 Pedro, capítulo 1, e no versículo 23. A palavra, ela nos ajuda a crescer, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz: como recém-nascidos, ansiem pelo leite espiritual, puro, para que por ele vocês possam crer até a salvação. A palavra, ela nos santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que está lá em João, no capítulo 17, no versículo 17. A palavra, ela sonda o coração, né? Que está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e ativa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, perfurando a divisão da alma e do espírito, das articulações e da medula, e discernindo os pensamentos e intenções do coração. A palavra, ela liberta. Se vocês respeitarem a minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos e saberão a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito em João, capítulo 8, versículo 31 e o 32. A palavra, ela refrigera e renova. Dê-me a vida de acordo com sua palavra. Está lá em Salmos, no capítulo 119, versículo 25. A palavra, ela revive nossas almas e alegra nossos corações. A lei do Senhor é perfeita, revivendo a alma. Os preceitos do Senhor estão certos, regozijando o coração, que está lá em Salmos, capítulo 19, versículos 7 e 8. Estas são todas as coisas que a Bíblia afirma que a palavra de Deus pode fazer em nossas vidas. E há muito mais. E o incrível é que Deus ordenou a pregação como o principal meio pelo qual esta poderosa palavra é trazida efetivamente aos seres humanos, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos abrir, nesse momento, 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 2, para que você possa, nesse momento, entender mais um pouquinho sobre esta passagem, que diz assim: você que é pregador e pregadora da palavra de Deus. Quando Paulo diz para seu filho querido Timóteo, seu filho na fé, que pregues a palavra, antes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas
exortes com toda longanimidade e doutrina. Amém? Que você possa pregar a palavra de Deus, não importa o dia, o momento, a hora e local. Pregue fora, né? Tá aqui, ó, versículo 2. Antes a tempo e fora de tempo. Que você possa pregar não somente dentro da igreja, nem do tabernáculo, nem das congregações, mas prega nas ruas, nos hospitais, nos presídios, até mesmo nos lares, aonde você estiver. Mas pregue a palavra, né? Mas que a palavra possa corrigir o povo também. A palavra possa repreender e também possa vir com a exortação, né? E com doutrina. Jesus, quando ele estava no meio da multidão, ele pregava, né, com a verdade, porque ele é a verdade, mas ele pregava com doutrina. Ele sempre exortava, sempre repreendia, mas o povo se admirava com a sua doutrina. Amém? Porque a igreja, se não tiver doutrina, que é a palavra de Deus, não será igreja. A verdadeira igreja, ela tem que perseverar até o fim, pregando, zelando e obedecendo a santa palavra de Deus. O que está em jogo? Há tanta coisa em jogo em nossa pregação. A vida das pessoas está em jogo. As pessoas estão perdidas, alienadas de Deus e desesperadamente precisando ouvir a palavra salvadora de Cristo. A saúde da Igreja de Cristo está em jogo. O povo de Deus precisa desesperadamente de instrução, encorajamento da palavra de Deus. Quando Deus disse a Ezequiel, esses ossos podem viver? Não parecia muito promissor, mas Deus o instruiu a pregar e o resultado foi absolutamente maravilhoso. Está lá em Ezequiel capítulo 37. Se Deus colocou autoridade sobre a tua vida, pregue com autoridade, mas pregue sobre o que está na palavra de Deus. Nunca diminua e nunca acrescenta. Se Deus prometeu sobre a tua vida, se Deus te chamou para pregar, pregue. Assim que você pregar, o resultado virá. Mas pregue com a verdade. Amém? A pregação eficaz enfatiza a exposição. Pregar a palavra de Deus é um grande privilégio, a grande responsabilidade. A palavra de Deus, assim quando você vai preparar um sermão, preparar para ministrar a santa palavra de Deus, mas é uma responsabilidade muito grande sobre a tua vida. Como nós acabamos de ler aqui, 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 1, né? Nós lemos no versículo 2. Se você for ler no versículo 1, vai dizer assim, vamos ler novamente para que você possa entender melhor. Amém? 2 Timóteo vai dizer assim, ó, só para... Eu gosto de pegar a Bíblia, né? Mesmo que está escrito, mesmo está aqui gravado na mente, mas eu amo, né, estar com a Bíblia aberta, assim como o pastor Rafael, né, ele quando vai ministrar a palavra, ele ministra com a Bíblia aberta, e eu também sou assim, tá assim, ó, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino.
Assim que a palavra de Deus tem uma grande responsabilidade, porque quando diz, conjuro-te, pois, diante de Deus, quando você assume o microfone, assume a tribuna, quando você assume o altar, claro, você vai estar diante do público, mas aqui a palavra vai nos dizer que conjuro-te, pois, diante de Deus, ou seja, você está diante de Deus. Toda vez, quando você for preparar a palavra, o sermão, quando você estiver diante do povo, primeiro você está diante de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos. Então, querido, meu irmão, minha irmã, cuidado o que você vai falar, o que você vai pregar, o que você vai louvar. Se você preparar o sermão, prepare com sabedoria e discernimento, mas que pregue com a verdade. Nunca diminua, nunca distorça, porque assim, se você distorcer a palavra, pregar meia verdade, Deus pode usar o teu sermão para te julgar. Amém? Então pregue com a verdade. Nunca deixe de ter responsabilidade. Responsabilidade é muito grande quando você vai ministrar a santa palavra de Deus, porque você está diante de Deus Altíssimo. Ele é nosso juiz. Hoje é advogado, mas amanhã vai ser um juiz. Amém? E cuidado quando você preparar um sermão, cuidado, você está preparando o seu próprio sentença. É uma mensagem que eu deixo para a tua vida. Amém? Pregue com a verdade. Não importa quem vai te rejeitar. Não importa quem não vai aceitar a verdade, mas pregue com a verdade. Porque a verdade vai libertar o povo de Deus. Amém? O objetivo do pregador é simples: usar a Escritura e ser usado pelo Espírito para apontar as pessoas para Deus. Embora existam muitos elementos de preparação e entrega de sermões, existem 3 que são essenciais para uma pregação eficaz. Primeira, a pregação eficaz enfatiza a exposição. Exposição é simplesmente a explicação da passagem em si. Garante que não estamos dizendo o que queremos dizer, mas o que Deus já disse. Cada pregador terá seu próprio estilo de construção de sermões, mas cada pregador fiel deve aderir ao ensino simples da Escritura. A exposição não é um estilo de pregação, é um compromisso dizer apenas o que Deus diz, nada menos e nada mais. Pregar a palavra, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Lembra-se que é a única coisa que Deus prometeu. Não devolverá o vazio. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Há todos os tipos de pregadores em nossos dias. Primeiro, palestrante. Dá uma palestra sobre algum assunto ou tema. Segundo, o contador de histórias. Sua mensagem gira em torno de alguma história interessante. Terceiro, animador popular, preocupado em agradar a multidão e manter as pessoas felizes. O quarto, o vendedor de ideias. Fala de sua própria mente
algo que pode ser verdade, mas não está enraizado na revelação divina. Muitas vezes, buscando algo na Escritura para validar a ideia. E o entregador de sermões, mais consumido com seu próprio contorno e capacidade de compartilhá-lo do que com o próprio texto da Escritura. A única preocupação do pregador bíblico é transmitir com precisão, honestamente, fielmente, a verdade eterna de Deus e chamar o povo a crer e obedecê-la. A pregação bíblica tem menos a ver com estilo, mais com substância. A pregação eficaz emprega ilustração. Há uma diferença entre ser um bom contador de histórias e contar uma história efetivamente. O Senhor Jesus Cristo era o mestre pregador. Ele não veio para manter as massas entretidas e ainda assim ele empregava lições de objetivo, narrativas e metáforas constantemente em sua pregação. Em seu ensino, ele usou coisas naturais, animais, plantas, itens domésticos, empresariais, tipologia agrícola, bem como referências civis, sociais, históricas. Pregadores devem usar a linguagem da vida. A palavra ilustrar significa iluminar com luz, literalmente. Deixe entrar um pouco de luz. Se o texto da Escritura é a base do sermão, então as ilustrações são as janelas. Ilustrações lançarão luz sobre seu assunto e ajudarão o público a ver o que você diz. Veja esse exemplo. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seu alicerces na rocha. Que está em Mateus, capítulo 7, versículo 24 e o 25. A pregação efetiva termina na aplicação. Isso não significa que a aplicação só seja dada no final da mensagem. Se você esperar tanto tempo, você perderá as pessoas. Em vez disso, significa que tudo o que pregamos deve visar elevar as pessoas à aplicação da verdade em suas próprias vidas. Que diferença fará o sermão? O Spurgeon disse que o sermão não começa até que a aplicação comece. A aplicação deve ser tecida em cada parte da mensagem. A introdução, a progressão através da passagem, a conclusão, o convite e o desafio final à medida que as pessoas saem. O alvo de nossa pregação não é elogiar o pregador, mas a transformação e obediência do povo. Deus deseja mais do que os ouvintes. Ele está procurando por praticantes. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Nós não podemos ser apenas ouvintes, temos que ser praticantes da palavra de Deus. Que quando você for ministrar a palavra de Deus, que a tua mensagem possa chamar a atenção do povo.
para que eles não possam apenas ouvir, mas que eles possam ser alertados através da sua mensagem, eles possam colocar em prática. E não podemos esperar que as pessoas saibam o que fazer com a passagem se o pregador não o disser. Sim, é preciso trabalho para pregar efetivamente a palavra. E o trabalho de uma vida, e é o trabalho que tem consequências eternas. Que Deus ajude a todos nós que somos chamados a ser professores e continuar a ser alunos. Sugestões para pregadores. Augusto Toprede, autor do grande hino que se chama Rocha das Eras, tinha 28 anos quando passou uma tarde em Londres com um pregador mais velho que admirava muito. Toprede foi tão afetado pelo o conselho que gravou as palavras de Bray em seu diário. Eu os passo com uma oração para que o Espírito Santo nos ajude a praticá-lo ou aplicá-lo onde quer que possamos servir. Não posso concluir sem lembrá-lo, meu irmão mais novo, de algumas coisas que podem ser de uso para você no curso de seu ministério. Pregue Cristo crucificado e nas bênçãos resultantes de sua justiça, expiação e intercessão. Evite todas as controvérsias desnecessárias no púlpito, exceto quando seu assunto necessariamente o exija, ou quando as verdades de Deus podem sofrer pelo seu silêncio. Quando você, pregador ou pregadora, quando subir o púlpito, deixe seu aprendizado para trás. Esforça-se para pregar mais aos corações do seu povo do que suas cabeças. Sugestões para os pregadores. Sempre adapte ao seu assunto para o seu público. Escolha os textos mais simples da Bíblia para pregar. Nunca escolha uma passagem, né, difícil. Escolha uma passagem, nem que seja Salmos capítulo 23, né, do que adianta você preparar uma passagem que você não conseguirá interpretar e entregar concluída. Amém? Mas fale simplesmente, seja simples e também seja não tão longo, mas conclua. Não precisa uma mensagem tão longa, tão difícil e que você não possa entregar ela toda por completo. Amém? Não precisa falar palavras bonitas, mas que seja simples, para que possa entrar sobre o ouvido e também fazer o efeito sobre o coração do povo. Para que quando você acabar de ministrar a palavra de Deus, que ele ou ela possa sair, né, ali com pensamentos dizendo: poxa, a mensagem falou comigo, eu preciso colocar em prática. A mensagem deve acontecer isso, para que as pessoas possam colocar em prática, né? Se está totalmente fora da linha, ou seja, se o povo não está obedecendo a palavra de Deus, que ela possa obedecer. Amém?
Tome cuidado para não divagar e fingir do seu texto, mas mantenha-se nele. Certifique-se de começar e terminar no momento indicado. As pessoas imaginam que quanto mais tempo um sermão leva, melhor será. Isto é um grande erro. Nunca demore a ministrar a palavra, mas que seja, curto e seja completo, como eu falei antes. Não precisa, prolongar, não precisa pregar uma mensagem tão difícil, mas que seja curto, que seja uma mensagem que possa impactar o povo de Deus, para que ela possa dizer, poxa, aquela mensagem falou comigo. Fale corretamente, protantemente, claramente. A clareza, em particular, é necessária, porque devemos instruir as pessoas da menor compreensão. Use constantemente as palavras mais comuns, pequenas e fáceis que nossa língua oferece. Cuidado com piadas. Evite toda leveza, brincadeiras e conversas tolas. Evite essas coisas, amém? Fale o tom natural de sua voz, elevando a voz apenas para dar ênfase. O tom natural é o que Deus te deu. Não precisa imitar alguns pregadores que tem por aí, que parece que coloca algo sobre a sua garganta e logo muda o tom da voz. Parece que recebeu um espírito da voz, Eu estou aqui falando normal. Eu não preciso pregar a palavra de Deus e trocar a minha voz, por exemplo, assim, só para você poder ter a noção. Muitos pregadores cometem erros sobre esse tipo, Assim, Deus mandou te falar. Não. Não faça isso. Não cometa esse erro. Seja simples. Jesus nunca pregou dessa forma. João Batista também nunca pregou dessa forma. Paulo também nunca pregou desta forma. Assim, outros discípulos também nunca pregou desta forma. Porque nós hoje, desse século, está com essa prática. Querer falar bonito, querer pregar bonito, querer inventar palavras que o povo possa assim, poxa, ele ou ela prega, rapaz, que palavra. Não, Deus não quer dessa forma. Seja simples, claro e correto, que a mensagem possa transformar na vida das pessoas, que as pessoas possam entender o que está sendo falado e que está sendo pregado. Amém? Se ficar pregando e orando desta forma, o culto vai terminar e o povo vai dizer, não entendi nada que foi pregado, que foi falado. Seja simples. Não basta dizer, eu leio apenas a Bíblia para pregar. Leia os livros mais úteis que ajudem a entender melhor a Bíblia e aplicá-la. Nós temos que ter uma excelência na pregação. Primeiro, aplique o que quer dizer. Aplique, no caso, você tem que explique o que quer dizer, mas que você possa aplicar o que significa para mim. Ilustre, mostra-me como funciona. Amém? Seja um pregador de excelência.
que você possa fazer a diferença aonde você estiver. Pregue com a palavra e com a verdade. Nunca, mais um conselho que eu vou te dar, nunca distorça. Nunca distorça a palavra. Nunca tira uma vírgula, nem um tio, mas pregue o que está escrito na palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Não deixe de dar o like. Cada like que você for dar, esta aula vai alcançar milhares e milhares de pessoas. E também comente o que você achou. Se caso teve alguma dúvida, eu vou estar te respondendo. E também compartilhe com mais 5 pessoas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, porque todas as vezes eu postar aula gravada ou entrar ao vivo, você vai estar recebendo lá, né, em notificações. E você vai poder estar vendo, né, a aula e assistindo. E também estas aulas que está sendo aqui gravada ou sendo ao vivo, vai ficar no meu canal e você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser. Se caso você ainda não se matriculou, se você ainda não adquiriu o curso, adquira. Lá na minha descrição, lá tem o meu contato. Me chama no privado, no WhatsApp, para que eu possa te passar todas as informações. E também te colocar no grupo, onde estou colocando, né, vários anúncios com mega promoção, até mesmo curso gratuito que eu sempre anuncio. Venha fazer parte dessa família que mais cresce no Brasil. Já formamos milhares de pessoas dentro e fora do Brasil, que seja teologia, capelania, assim diversos outros cursos. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Juntos somos mais fortes.